Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, graça e paz, irmãos. Venho trazendo mais uma palavra do Senhor aos seus corações, amém? Hoje vamos falar sobre a parábola da vinha, que está em Isaías, o capítulo 5, do verso 1 ao 4, que nos diz: Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores videiras, construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. E ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. O que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Amém? Essa parábola é uma metáfora dessa passagem de Isaías sobre o povo de Israel, que se rebelou contra o Senhor. Mas hoje nós aplicamos essa passagem nos nossos dias atuais. Amém? A vinha do Senhor somos nós, povo da terra. Correto? O Senhor plantou em nós a sua melhor semente. Ele cuidou, ele adubou, ele regou, ele deu o maior carinho possível para nós que somos a vide do Senhor. Amém? E ele espera de nós, de mim e de você, bons frutos. O Senhor espera, o Senhor aguarda de nós frutos doces. E hoje, meditando nessa palavra do Senhor, eu me pergunto para Deus, será que os meus frutos, quais os frutos que eu tenho apresentado para Ti, Senhor? Será que são doces? Me ensina, Pai, a produzir frutos doces para o Senhor. Amém? E eu te faço a mesma pergunta a você, e eu gostaria que vocês parassem um momentinho e analisassem. É muito bom a gente fazer isso conosco, no nosso interior, analisar as nossas atitudes, como temos procedido aqui, como tem sido a nossa caminhada aqui. Será que estamos produzindo bons frutos aos olhos do Senhor? Devemos nos fazer essa pergunta. E devemos também ter humildade no nosso coração e pedir para o Senhor, trabalha em nós, trabalha no nosso coração para que possamos te apresentar frutos doces, para que o Senhor se alegre. Amém? E a palavra do Senhor nos diz mais. Ele cuidou, ele fez tudo pela vinha, esperando frutos doces. Porém, quando ele foi colher, o fruto era azedo. E ele se frustrou e ele se decepcionou, porque ele pergunta o que mais poderia ter feito eu. Eu fiz tudo. Ele edificou uma
torre, ele preparou a terra, ele tirou as pedras, ele fez um tanque, um lagar. Ele fez tudo o que ele poderia ter feito pela vinha e ela não colaborou. E hoje a vinha do Senhor somos nós, eu e você. E eu te convido para refletir e pensar quais os frutos que eu tenho apresentado ao Senhor. E a partir desse momento, se eu chegar na minha conclusão que os meus frutos são azedos, eu e você podemos mudar essa história. E a partir desse momento, transformar o nosso ser e passar a produzir frutos doces para o Senhor. Amém? Porque é isso que Ele espera de mim e de você. E então o Senhor diz mais. Ele diz: eu fiz tudo o que eu poderia ter feito e recebi frutos azedos. Pois então agora veja o que eu vou fazer com esta vide. Eu vou tirar a cerca, eu vou deixar que ela seja pisoteada, que vire pastagem, que o gado pise. Eu vou deixar que as ervas daninhas cresçam, se tornem espinhos, e eu vou ordenar, assim diz o Senhor, que as nuvens passem por esse local e não derrame chuva sobre essa terra. Amém? Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é generoso, Deus é tudo de bom, mas Deus também é justiça. Meu querido e minha querida, Deus também é justiça e não devemos nos esquecer disso. Ele nos cuida, Ele, nos mínimos detalhes, Ele cuida de tudo para nós. Nos dá saúde, nos dá trabalho. Ele não deixa que a gente pereça. O que nos falta, o Senhor providencia. Amém? Assim tem sido o cuidado do Senhor conosco. E não devemos negligenciar, não devemos fazer pouco caso do Senhor. Devemos reconhecer e adorá-lo e retribuir esse grande amor do Senhor, porque Ele também é justiça. E quando, como nessa parte da vinha, Ele disse: vejam então o que eu vou fazer com ela. Amém? E quando a mão do Senhor se levanta, ai daquele, devemos temer a Deus, devemos servir de todo o coração e sempre perguntar: Senhor, eu estou te agradando? A minha forma de viver os meus dias, a minha vivência, o meu caminhar aqui está te agradando, Senhor? Ele vai responder. E Ele vai tocar no nosso coração o que está em falta, o que estamos em falha com o Senhor. Ele vai tocar no nosso coração e teremos a oportunidade de mudar os nossos atos aqui. Amém? Que essa palavra seja para edificar a sua vida. Que você entenda o agir do Senhor na nossa vida e que você, em nome de Jesus, produza bons frutos,
que você apresente ao Senhor frutos doces, em nome de Jesus. E eu profetizo as bênçãos, as grandes bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Deus abençoe, graça e paz.